eu vim de uma carreira de programação, de uma carreira bem técnica. Eu não tinha habilidade com pessoas. Eu não tinha habilidade política. Eu não tinha habilidade, por exemplo, de manipular no bom sentido as pessoas para chegar num bom resultado. Para mim, a experiência com 29 anos no JP Morgan foi muito difícil nesse sentido. Não era mais a habilidade técnica que estava fazendo a diferença no meu dia a dia. Eram habilidades que eu não tinha desenvolvido. Em maio de 2013, a gente tinha 4,5 milhões de usuários únicos. Chegou um app no Brasil chamado Instagram. Em junho de 2013, aqueles 4,5 milhões caiu para 400 mil. E em julho de 2013, aquele número de 400 mil caiu para 40 mil pessoas usando o nosso site. Simplesmente o Instagram nos matou em 2 meses, porque era muito mais fácil, rápido, para as pessoas pegarem um negócio que estava no bolso e usar a internet, fazer uma interação social, do que sentar na frente do computador e acessar um site. E a gente não tinha percebido isso. Não tem habilidade técnica ou conhecimento que o ser humano vai ser melhor do que a AI. Só que o ser humano, ele é incrível. Ele tem uma criatividade que às vezes extrapola até todas essas habilidades técnicas e todo esse conhecimento. Só que ele só consegue usar a criatividade dele no seu maior potencial com vontade, com paixão, com tesão. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um cara que eu conheço há quase 20 anos, desde quando eu entrei na Michael Page, mapeando talentos em tecnologia, e tive o privilégio de acompanhar essa trajetória de perto. Ele é formado em Ciência da Computação pela PUC em São Paulo, com MBA pela FGV e passagem por Stanford. Ele começou programando aos 5 anos, aos 29 virou CIO do JP Morgan no Brasil. Ele largou tudo na crise de 2008 para criar uma rede social de moda que chegou a 4,5 milhões de usuários, até o Instagram matar um negócio em 2 meses. Depois ele fundou uma exchange Bitcoin antes do Bitcoin ser assunto. Ele vendeu, ele foi convidado pelo Itaú para liderar o Cubo, o maior hub de empreendedorismo da América Latina, e por ali passaram mais de 6 mil empresas ao longo desses 9 anos. Ele foi sócio da Redpoint Ventures, fundo de venture capital, mas em 2020 ele pegou a mala, foi para os Estados Unidos, onde hoje é investidor, conselheiro de startups. Ele foi reconhecido pela Fast Company como uma das pessoas mais criativas em negócios. Ele lançou o livro The Odd Edge sobre tomada de decisão em tempos de inteligência artificial. Agora, o que o currículo dele não conta é que ele é um nerd que jurava falar melhor com máquinas do que com humanos. E mesmo assim, ele construiu uma das maiores redes de relacionamento do ecossistema brasileiro e agora internacional. Flávio Pripas, que honra ter você aqui no Lugar de Potência. A honra é totalmente minha. E olha, você vai me tirar dessa zona de conforto aqui, porque eu continuo falando melhor com máquinas do que com seres humanos, mas vamos lá. Muito bom. E Flávio, como eu sempre gosto do início, aonde a cegonha te entregou? Que ambiente e família você cresceu? Cresci numa família tradicional, classe média aqui em São Paulo. Meus pais sempre investiram muito em educação e sempre me colocaram na frente daquilo que estava acontecendo. Eu lembro que quando você falou que comecei a programar com 5 anos. Eu lembro que quando eu tinha 5 anos, meu pai passava a noite e dia programando num computador, num TKzinho. Quem é daquela época, quem tem cabelo branco que nem a gente vai lembrar disso. Ele programava e era um computador que ele não salvava, ele não ficava salvando o seu trabalho. Eu lembro que eu puxei da tomada um dia. E aquela bronca que meu pai me deu, acho que abriu meus olhos e falou, nossa, que legal. Se meu pai ficou tão nervoso com esse negócio que eu puxei a tomada, eu vou começar a brincar com isso também. E eu comprava aqueles livros de programação, passava o dia inteiro digitando, apertava o Enter, saía alguma coisa, desligava a máquina, eu perdia tudo, mas aquilo me fascinava. Aquilo me fascinava e foi algo que eu comecei a estudar e até hoje eu programo. Para não mentir, ontem eu estava programando em casa. E Flávio, eu sei que você, depois de algum momento na família, se tornou o sobrinho que fazia os programas para os tios. Criou sistema de locadora, controle de estoque, que eu sei. Com que idade você percebeu que aquilo que você fazia de graça tinha valor no mercado? Quando os tios começaram a pedir o sistema de videolocadora. Será que o pessoal sabe o que é videolocadora? Olha só, hein? Olha só, mas é sistema de videolocadora. Eu fiz um sistema que chamava CG, Controle Geral.
É como se fosse um RP hoje, era para uma loja de material de construção. Você conseguia registrar tudo que entrava na loja, tudo que vendia, tudo que estava no estoque. Então eu sempre tive essa curiosidade de ser levado pelas coisas. Uma coisa que para mim virou filosofia de vida é que por mais que a gente faça cursos, por mais que a gente participe de ambiente acadêmico, nada substitui a mão na massa. A gente vai se adiantar um pouco na história, mas, por exemplo, eu tive uma exchange de Bitcoin, numa época que ninguém falava de Bitcoin, que era um assunto que eu comecei a estudar em 2010, mais ou menos. Eu falei para mim mesmo, o único jeito de eu entender isso é colocando a mão na massa e desenvolvendo alguma coisa. A única coisa que dava para desenvolver em 2013, 2014 era uma bolsa, compra e venda de Bitcoin, foi o que eu fiz. Hoje em dia, todo mundo fala de AI. Eu falei para mim mesmo, a única maneira de entender AI é desenvolvendo alguma coisa, colocando a mão na massa. E é isso que eu faço. Até, a gente vai chegar nisso um pouco mais tarde, mas eu sempre quis, eu tenho um filho de 13 anos, vai fazer 14 agora. Eu sempre quis incutir nele essa vontade de ter a curiosidade de saber como que o mundo funciona. Não só como o mundo funciona, mas ser protagonista dessa transformação do mundo. Através de tecnologia, eu sou enviesado, tecnologia. E adolescente, tudo que um pai fala para um adolescente, o adolescente quer fazer o contrário, não gosta. Só que meu filho ele é fascinado por mapas. Fascinado por mapas. E eu dei uma ideia para ele, já que eu fiz uma rede social lá atrás. Pô, vamos pegar agora essas ferramentas novas de inteligência artificial, vamos fazer um app de rede social, só que com geolocalização, mapa, não sei o quê, babá. O olho dele brilhou e a gente fez, eu vou lançar agora. Olha isso. Lancei uma rede social lá em 2008, vou lançar uma outra agora em 2026, com geolocalização que eu fiz com o filho com inteligência artificial. Então, assim, essa gana de você pegar a tecnologia, pegar as ferramentas, trabalhar, ter a curiosidade, fazer, para mim é algo que transforma, é algo que deixa você como protagonista do que acontece ao seu redor. Flávio, mas você foi autodidata numa época sem YouTube, sem Stack Overflow, sem ChatGPT. Como que você tratava um problema de programação aos 12, 13 anos? Como é que você resolvia? É uma excelente pergunta. Ficando horas na frente e aquela vontade de resolver aquele negócio. Tanto que eu desenvolvi uma habilidade. A gente está falando de uma época que não tinha absolutamente nada, né? Eu resolvi uma habilidade de ler um programa de computador como eu leio um livro. Até hoje isso acontece. E que, para mim, é uma coisa muito, muito natural. Mas é muito do esforço próprio de você querer realizar. Eu acho que a gente tem que ter uma característica de insistência quando a gente gosta de alguma coisa. E gostar de alguma coisa, ter paixão por alguma coisa, resolve muito na vida. Porque a gente se dedica. E dedicação dá resultado. E, Flávio, falando dessas origens e do que te formou, eu sei que o teu pai foi empreendedor e a empresa dele foi comprada por um grupo americano e você cresceu vendo ele construir algo e depois perdeu o controle. Como é que talvez isso moldou tua visão sobre até construção, apego na empresa, saída depois? Eu esqueço que você me entrevistou há 20 anos atrás, então você realmente sabe a minha história. Mas vamos lá, o meu pai ele tinha uma empresa de tecnologia, que ele abriu em 1989. Era uma startup numa época que não existia nem esse termo, eu desconfio. E ele vendeu para uma empresa americana em 2002. E ele perdeu completamente o controle. A primeira coisa que os americanos fizeram quando compraram a empresa do meu pai foi demitir o meu pai. E acabaram me colocando no lugar da gestão de tecnologia. Hoje o meu papel principal é como investidor. O que eu faço, eu entro numa empresa, eu avalio aquela empresa e em alguns casos, eu ajudo aquela empresa a crescer, quando a gente investe numa empresa no estágio um pouco mais inicial. Em outros casos, simplesmente a gente compra barato e vende caro. Quer queira, quer não, toda experiência, toda bagagem que você tem na vida acaba moldando como que você se comporta. E essa questão de você perder controle para algumas empresas que são do meu portfólio é algo que eu ajudo bastante o empreendedor a navegar quando ele faz, por exemplo, um novo acordo, quando ele faz uma nova rodada de investimento para que ele não tenha muita dor de cabeça. Dá para resolver isso sempre? Não dá. Mas é interessante aquela questão de ligar os pontos, né? Como algo que aconteceu há 30 anos atrás, hoje a gente utiliza para tomar uma decisão, para direcionar alguma coisa que está sendo feita no nosso ambiente profissional ou pessoal. E Flávio, falando em ligar os pontos, antes de ser um investidor ou empreendedor, você teve aí a tua vida no mundo executivo, que foi quando a gente se conheceu. E aos 29 anos você virou CIO do JP Morgan.
Aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil. E eu me lembro de você mesmo me contando que deu tudo errado porque você era muito novo na época. O que exatamente aconteceu? Os aprendizados ali daquela época, você olhando com a tua experiência hoje. Imagina que eu vim de uma carreira de programação, de uma carreira bem técnica. Eu não tinha habilidade com pessoas. Eu não tinha habilidade política. Eu não tinha habilidade, por exemplo, de manipular no bom sentido as pessoas para chegar num bom resultado. Ou então entrar numa reunião e conseguir conduzir aquela reunião para aquele caminho que eu gostaria que aquela reunião fosse conduzida. Para mim, a experiência com 29 anos no JP Morgan foi muito difícil nesse sentido, porque eu precisava... Não era mais a habilidade técnica que estava fazendo a diferença no meu dia a dia. Eram habilidades que eu não tinha desenvolvido. Isso que a gente está fazendo agora, de conversar olho no olho, de eu ter uma dinâmica de conversa talvez um pouco melhor do que eu tinha há 30 anos atrás, é algo que eu tive que desenvolver com o tempo. Tanto que eu fiquei no JP Morgan 3 anos, depois eu fui para o Credit Suisse, depois que eles compraram a Reding Grifo, e foi absolutamente outra experiência, porque eu já tinha desenvolvido essas habilidades. Eu fui obrigado a entender como que funciona uma dinâmica entre pessoas. Eu não entendia. Dinâmica, você tinha 2, 3, 4, 5 pessoas numa sala. Quando você entra numa sala de reunião, você tem que entender qual que é aquela dinâmica. Dependendo do objetivo que você tem para cumprir, você vai conduzir cada uma das pessoas daquela sala de uma maneira ou de outra. Era um tipo de dinâmica que eu não entendia naquela época com 29 anos. E eu tive que desenvolver isso na marra. Por isso que, assim, quando a gente fala de... Quando eu converso até com gente que está começando a carreira, eu prezo muito pela experiência. Porque na minha história, a minha experiência, a bagagem foi me moldando ao longo do tempo. Muito mais, às vezes, do que alguma teoria que, porventura, eu tenha lido em algum momento. E aí, Flávio, setembro de 2008, o mundo financeiro derretendo e você com um site de moda bombando nas mãos. Como é que foi decidir largar a cadeira de um executivo já de liderança no meio desse caos? Eu estava no JP Morgan tinha dado tudo errado. Acho que até a minha imagem lá dentro do banco não era uma imagem boa, porque eu não estava no meu ambiente, realmente. E surgiu uma oportunidade. A gente estava até lembrando aqui que você me entrevistou para um banco que na crise de 2008 quebrou. Ainda bem que eu não fui, base naquela época. Aí. Olha só. Mas eu acabei mudando para um outro banco, que é o Credit Suisse, quando eles compraram a Reding Grifo. E quando eu mudei para essa nova posição, eu entrei para ficar no lugar do Renato Stenberg, que era o CIO do banco. Desde o primeiro dia eu combinei com ele, porque eles tinham vendido o banco e tal. Ele ia ficar lá mais 1 ano, 2 anos, e na nossa primeira conversa o Renato falou para mim, olha, vem para cá, você vai trabalhar comigo, eu vou ficar aqui mais 1 ano, você vai ficar no meu lugar. Legal, ok. E a gente começou a trabalhar junto, a gente ficou muito próximo. Só que a gente ficou próximo, e tanto o Renato quanto eu, a gente sempre teve aquela inquietude de saber o que está acontecendo no mundo, colocar a mão na massa, fazer. Tanto que a gente desenvolveu aquela rede social junto para as nossas esposas à época. Só que o que aconteceu? A gente colocou a rede social no ar em agosto de 2008. Olha só quanto tempo faz. Agosto de 2008. Coisa que o Renato e eu, a gente fez de final de semana porque a gente queria aprender as novas linguagens de programação. Estava surgindo naquela época, daí eu vou falar alguns termos técnicos para quem se lembra. Estava surgindo naquela época HTML4, estava surgindo naquela época plugins como Flash, Silverlight, que estavam ficando mais... As pessoas estavam usando mais, estava surgindo o JavaScript, um pouco mais parrudo. Então eu e o Renato, a gente falou, pô, vamos brincar com isso e vamos fazer alguma coisa no nosso final de semana. A gente colocou no ar em agosto de 2008, em setembro de 2008, o mundo desaba do mundo financeiro. A crise do mercado financeiro de 2008. Ok, mas eu continuei trabalhando no mercado financeiro, aquele site que a gente tinha colocado no ar, ele começou a atrair pessoas, chegou no começo, janeiro, fevereiro de 2009, o site estava tendo 30 mil pessoas novas por dia se registrando naquela rede social. Era uma época que só tinha o Orkut. O Facebook chegou no Brasil em novembro de 2009. Então a gente estava quase 1 ano antes do Facebook ter entrado no Brasil. E quando chegou em fevereiro de 2009, o Renato ele foi mandado embora pelo banco. O banco Credit Suisse falou, não, agora eu quero tomar conta do negócio. Ele foi mandado embora e eu falei, pô, chegou a minha vez. Quando eu fui falar lá, não, vamos pegar uma pessoa que a gente já conhece aqui para colocar no lugar. Eu falei, não, mas o que estava combinado comigo é que eu ia assumir essa posição. Se eu não assumir essa posição, eu vou embora também. E então a vida acabou me empurrando
para eu virar empreendedor. Eu não gosto de romantizar muito, porque essa é a realidade. Foram duas coisas que me empurraram. E eu tive sorte naquela época dessas duas coisas me empurrarem, porque isso desenhou toda a minha jornada até hoje. A crise do mercado financeiro global e essa questão que eu estava sendo... Eu entrei lá para ter uma posição e eu não fui considerado para aquela posição. Então isso me empurrou para tomar uma decisão. Tanto que eu falo que a gente acabou de viver agora... é um privilégio a gente estar vivendo hoje em dia, né? A gente acabou de viver agora uma crise sanitária global, em 2020, a crise do Covid, onde que abriu porta para muita gente. A gente sempre tem que aproveitar uma crise porque são momentos de transformação. E agora, a gente não está vivendo uma crise, agora a gente está vivendo o ponto de inflexão da humanidade, que é essa questão de inteligência artificial. Todo mundo tem que aproveitar, porque isso vai abrir oportunidade para todo mundo. E antes da gente chegar no tema de inteligência artificial, eu quero explorar também aqui contigo, você falando dos aprendizados, porque aí a Fashion Me chega a 4,5 milhões de usuários. Em 2013, E aí, em 2 meses, Facebook e Instagram te matam. Como é que foi viver essa queda livre em tempo real? Foi emocionante, porque assim, a gente Tava tudo começando. Não tinha muita startup. Tudo isso que a gente fala hoje em dia, startup, investidor, ecossistema, isso praticamente não existia. Então a gente conseguiu se destacar muito fácil, muito rápido. A nossa rede social cresceu muito, mas ela era uma rede social que ela funcionava só no desktop, só nos computadores. Para você ter uma ideia, começo de 2013... a gente tinha 4,5 milhões de usuários únicos usando o nosso site. E eu chamo de site mesmo, porque ele nunca virou um app, isso que nos matou. Mas usando o nosso site todos os dias, uma média de 5 horas por dia no site. Que se você for ver, é uma média que as pessoas passam no Instagram, no TikTok hoje em dia. A gente tinha aquela soberba do empreendedor, que foi outra coisa que eu aprendi. Porque a jornada empreendedora é uma montanha-russa. No mesmo dia você pode estar lá em cima, no mesmo dia você pode estar lá embaixo. Mas a gente achava que nós éramos os donos do mundo. Todo investidor queria conversar com a gente, toda jornal, revista, televisão queria conversar com a gente. Praticamente a gente estava no topo do mundo. E a gente acabou fechando os olhos para um movimento que olhando para trás, olhando no retrovisor, que sempre é mais fácil, dava para perceber o que estava acontecendo, que era as pessoas estavam começando a usar aquele celular com teclado, que você podia instalar apps, e aquilo estava ficando mais fácil para as pessoas acessarem a tal da internet. E a gente não deu a devida atenção para isso. Tanto que em maio de 2013, a gente tinha 4,5 milhões de usuários únicos, no nosso site. Chegou um app no Brasil chamado Instagram. Em junho de 2013, aquele número caiu para 400 mil. E em julho de 2013, aquele número de 400 mil caiu para 40 mil pessoas usando o nosso site. Simplesmente o Instagram nos matou em 2 meses, porque era muito mais fácil, rápido, para as pessoas pegarem um negócio que estava no bolso e usar a internet, fazer uma interação social, do que sentar na frente do computador e acessar um site. E a gente não tinha percebido isso. E aí, falando dessa experiência, desse aprendizado, puxa, você sai de um patamar onde todo mundo queria investir contigo, todo mundo queria chamar para entrevista, exposição, para basicamente entregar o Fashion Me pelo espólio, né? Vendeu espólio. A gente vendeu espólio. O que passa na cabeça do empreendedor quando você assina o papel vendendo os restos de um sonho? Qual que é o próximo? É isso que passa, isso que tem que passar na cabeça do empreendedor. Eu estou nesse mundo já há muito tempo. Eu estou nesse mundo já desde 2008. E eu falo que o empreendedor, ele não planeja sucesso. O empreendedor, ele planeja fracasso. Ele tem que pensar ao contrário. Tem até um nome para isso, um nome técnico. Chama Effectuation. É uma escola de pensamento que uma estudiosa da Darden University, ela que cunhou esse termo, a estudiosa chama Sara Saravasti, e ela estudando vários empreendedores, vários inovadores, várias dessas pessoas que desafiam o status quo, ela chegou numa conclusão que o empreendedor inovador, ele pensa diferente. Ele não planeja sucesso, ele planeja fracasso. Ao planejar fracasso, o empreendedor, ele tem, de uma forma muito clara, ele sabe até onde ele vai se tudo der errado. E ele ainda tem fôlego para se reinventar se o negócio der errado. Então, assim, para ser bem honesto,
Quando eu estava assinando lá aquela venda do espólio, eu estava feliz de estar assinando aquela venda do espólio, porque eu falei, não aguento mais, eu estou nisso desde 2008, a gente vendeu 2013, 2014, 5, 6 anos, um negócio que dava para ver que não ia dar certo. Eu vou me livrar desse negócio, porque não foi nem passar para frente, porque ele foi fechado depois, vou me livrar desse negócio e isso vai me dar liberdade para abrir meu próximo. Tanto que foi o que eu fiz. E aí você abre o Exchange Bitcoin em 2014, Bitinvest, numa época que Bitcoin ainda era uma coisa meio underground, né? E de onde que veio essa convicção? Não veio convicção, veio vontade de estudar o assunto. Bitcoin foi um assunto que eu conheci em 2010, numa viagem para Vale do Silício. Até tem um cara, o Celso, ele me deu na época acho que 5 Bitcoins que eu devo ter perdido. Naquela época, 2010, 2011, aliás, só em palestra eu dei 10 Bitcoins. Essa é uma história que a gente pode contar. Mas era um assunto que eu estava estudando, era um assunto que eu me fascinei. Como eu sou técnico, eu li o paper do original lá do Satoshi, que ele publicou em novembro de 2008. Eu li o código lá, que foi publicado lá em janeiro de 2009. Então, era um assunto que tecnicamente me fascinava. Por quê? Porque, se a gente for perceber, os protocolos, na minha visão, tá? E eu sou crítico de Bitcoin, se o pessoal de Bitcoin estiver ouvindo agora, eles vão me xingar. Mas, enfim, Bitcoin para mim é um protocolo. Os protocolos mudaram o mundo. Antes do protocolo chamado SMTP, que é o protocolo do e-mail, você mandar uma mensagem em distância custava caro e demorava. Porque, vamos dizer, você quer mandar uma mensagem para 100 pessoas. Você escrevia 100 cartas, você tinha que comprar 100 envelopes, comprar 100 selos, ir no correio, colocar aquelas 100 cartas e você ia ter carteiro entregando aquela carta de forma física. Era caro, era muito demorado. Não era um negócio eficiente. Veio um protocolo chamado SMTP, que é o protocolo do e-mail. Você mandar uma mensagem para 100 pessoas ficou muito barato, praticamente de graça. Ficou muito rápido, ficou muito eficiente e muito fácil. Então, mudou o mundo. Vou dar um outro exemplo. O VoIP, que é o protocolo de voz sobre IP. Eu lembro que eu tenho uma tia que mora em Israel. Quando há 20, 30 anos atrás a gente ligava para ela, toda a família se reunia numa casa, você ligava para um telefonista, o telefonista fazia a conexão. Eu lembro da minha mãe chorando. Paulette, chama Paulette. Paulette, como que você tá? Bababá, chorava 5 minutos e desligava, porque era muito caro. Demorava 2 horas para você fazer uma conexão de voz. Veio um protocolo chamado VoIP, voz sobre IP. Você falar por voz com qualquer pessoa no mundo ficou muito barato, muito rápido, muito eficiente, muito fácil. Hoje você pega o WhatsApp, você liga para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, acabou a história. Bitcoin, quando eu vi isso pela primeira vez, veio aquela coisa na minha cabeça. O Bitcoin é um protocolo para transação. Transação ainda é demorada. Transação ainda é muito cara. Até hoje, você vai mandar, por exemplo, dólares do Brasil para a Europa, ou para os Estados Unidos, para qualquer lugar. Se você faz uma wire, demora 2 dias, custa $30. Assim, é um absurdo. Então eu vi aquilo e falei, Bitcoin é um protocolo para você fazer transação na internet de forma descentralizada, de forma rápida, eficiente. Vou estudar esse assunto. O único jeito de estudar esse assunto é fazendo uma exchange. Eu desenvolvi no final de 2013, lancei no final de 2013 e logo se ficou uma das maiores do Brasil. Tinham 3 na época. Tinha o Mercado Bitcoin, que está aqui até hoje. Tinha a gente e tinha mais uma que chama Bitcoin to You, que eu nem sei onde está hoje. E aí, poxa, sendo um cara que já estuda o tema há mais de 10 anos, qual que é a tua opinião sobre Bitcoin? O que você continua acreditando e o que você fala, Baza, eu vou contra a maré aqui, minha opinião é diferente? Bitcoin é uma solução para algum problema que ainda ninguém sabe qual é. Então, assim, a solução veio primeiro do que o problema. Isso é muito difícil. Quando a gente está nesse mundo de empreendedorismo, de inovação, a gente sempre fala, o empreendedor, o inovador resolve um problema. Quando você resolve um problema, você tem um mercado, você consegue evoluir aquele seu negócio. O Bitcoin ainda é uma solução em busca de um problema a ser solucionado. Toda essa especulação que tem de valor, para mim, eu comparo ela com roleta, com cassino, com gambling, com aquele negócio que assim, ok, tem escassez, as pessoas estão comprando. Eu não acho que seja reserva de valor. Eu acho que tudo que acontece aqui é uma aposta no ativo digital.
Para mim, não. Eu continuo achando que Bitcoin ele é um protocolo para resolver uma camada de transação em cima dessa rede global chamada internet, e ele veio uma solução e ninguém achou, porque ainda é muito caro, ainda mais com essa especulação financeira que é feita em cima do token, do Bitcoin, que é muito caro, ainda em busca de um problema a ser solucionado. A gente vai achar problemas a serem solucionados com essa tecnologia? Vai. Mas ainda a gente não achou nenhum problema que fosse solucionado de forma mais eficiente com qualquer cripto que seja. iFood Benefícios vale para o seu time, para sua empresa e é aceito em qualquer lugar. Aceita que vale mais e contrate já. Você sai depois da BitInvest para liderar o Cubo. E eu me lembro que no Cubo você tinha já uma prática, até por estar num ecossistema, que você recebia todo mundo pro café ali no Cubo, né? Eu brinco do estagiário ao Roberto Setúbal, todo mundo ali. Literalmente falando. Sentou contigo lá. Qual que era o teu objetivo na época? E também como ser produtivo fazendo tanta reunião? Cara, eu te lembro ali, cara, uma atrás da outra. O meu trabalho era fazer reunião. O objetivo na época era construir um ecossistema. Era mostrar naquele ambiente que a gente estava, naquele prédio, só que extrapolando aquilo lá para a cidade de São Paulo, extrapolando aquilo lá para o estado, para o país, para o Brasil, que se você colocasse empreendedores, investidores, talentos, pessoas, grandes empresas embaixo do mesmo telhado, aquilo poderia gerar valor. E o único jeito de fazer isso era convidando as pessoas para conversar e mostrando aquele valor. Eu tinha uma estratégia muito clara naquelas menções. A minha média eram 14 reuniões por dia. Isso na média. Meus picos foram 19, teve um dia que eu fiz 21 reuniões no dia. Como que dá, não sei. O meu objetivo era... Eu não precisava nem chamar, porque acho que o Cubo ele gerou tanto barulho no mercado que era mais reativo do que proativo. As pessoas que entravam em contato para marcar, e eu as recebia de braço aberto todo mundo. Do estagiário, literalmente, ao Roberto Setúbal e todo CEO que você pode imaginar. Eu recebi, das 500 maiores empresas do Brasil, o CEO de 450. Mais ou menos. Então, assim, foi realmente muita gente. E o objetivo era claro, eu chamava para aquele espaço que tinha densidade, tinha concentração de gente querendo fazer negócio. E em 15 minutos de reunião, eu consegui identificar qual que era uma área que interessava aquela pessoa que estava sentada na minha frente. E eu falava, ok, você gosta desse assunto? Deixa eu chamar essa outra pessoa que está sentada na mesa do lado, que é um especialista nesse assunto. E 90% das vezes isso dava certo. Por isso que criou essa dinâmica tão incrível que acabou criando esse ecossistema. O Cubo ele abriu as portas em 2015. Ele vai fazer 11 anos agora. O projeto começou em 2014, abriu a porta em 2015, vai fazer 11 anos. E até hoje é unanimidade. É difícil ter uma coisa que, depois de 10 anos, continua sendo unanimidade. E eu que sou um cara que me considero razoavelmente eficiente, uma coisa que já me chamava atenção naquela época é que você fazia esse volume de reuniões sem nenhum assistente executivo. E eu me lembro de mandar... esse assunto complicado. E aí eu me lembro de mandar uma mensagem para você, Flávio, vamos aqui... Não, Baza, entra aqui nesse link e dá uma olhada na minha agenda, você mesmo se cadastra, você já vai receber o invite. Hoje isso é mais comum, mas na época aquilo fica, caramba, cara, nunca tinha visto isso. Me conta um pouco mais aí de como você fazia isso para controlar tudo na ponta e prós e contras. Até hoje eu sou super organizado. Tudo que eu faço está na minha agenda. Então, assim, naquela época, como era muita demanda, como era muita gente entrando em contato, eu achei um daqueles sisteminhas lá de você fazer o agendamento automático e aquilo resolveu minha vida. E eu seguia à risca o que estava acontecendo. Era interessante que teve uma época que o Cubo tinha tanta demanda, a minha primeira reunião começava às 6:30 da manhã. Nos primeiros meses do Cubo. E a última acabava às 10 da noite, literalmente nesses horários. E a pessoa marcava e falava, mas Flávio, eu acho que está com algum erro esse seu link. Ele está falando que a reunião é às 6:30, às 7 da manhã, 7:30 da manhã. É verdade isso? Não é verdade isso. Porque se não for nesse horário, a gente vai ter que se falar só daqui a 3, 4, 5, 6 semanas. E foi um jeito de organizar, porque a partir do momento que entrava na minha agenda, eu sabia exatamente o que eu ia fazer, com quem que eu ia falar. Naquele sisteminha tinha um campo que até todo mundo usa hoje, que você colocava qual era o motivo da reunião. Então eu me organizava muito bem com isso. E eu sempre fui em busca de maneiras de automatizar e aumentar a eficiência do meu trabalho. Tanto que hoje, e a gente pode falar mais sobre isso, eu estou fascinado com essa questão de agentes de AI.
eu vou chegar no nível de automatizar 95% do meu trabalho na Stage Ventures de investimento. O que eu não vou automatizar é isso que a gente está fazendo agora, que é o olho no olho, é sentar, é almoçar, é tomar um café, conversar, é ir no encontro. Mas o trabalho que é sentar na frente do computador, a AI está vindo para nos ajudar e nos dar superpoderes. Quem souber usar esses superpoderes vai se destacar muito no mercado. Então não posso deixar de perguntar. Abre a tua caixa preta pra gente. Que ferramentas que você usa hoje para essa eficiência? Hoje eu tô usando... Bom, eu acabo usando muita coisa, né? Mas eu tô focando muito em automação com o N8N, que todo mundo ouviu falar, e o ChatGPT e acabou a história. Acabou a história. Eu controlo tudo em versão no VS Code, já que é para entrar um pouquinho mais técnico, mas no final das contas, eu tenho um Notion que eu uso muito para organizar a minha vida. Tudo da Stage Ventures está dentro dessa ferramenta, só que a automação do meu dia a dia, eu uso a suite do Google, né? Então é Google Workspace, o e-mail, o calendário e tal, tudo integrado via as APIs. O N8N para fazer a orquestração, fazer a comunicação entre uma plataforma e outra, e com os agentes de AI, com os prompts que eu faço com o ChatGPT. Eu pago aquele ChatGPT de $200. E eu acho que esse não faz sentido um profissional não ter acesso a essa ferramenta. Falando ainda de agenda, você tem um método para decidir o que entra, o que não entra na sua agenda? Qual que é o critério de corte? Hoje eu estou um pouco mais seletivo. Hoje eu não estou construindo ecossistema. Então a minha agenda ela fica muito mais controlada. Mas eu tenho uma coisa que desde a época do Cubo eu faço e eu continuo fazendo, que me abriu muitas portas e fez com que eu conhecesse muitas pessoas. Hoje, só o meu primeiro slot, só a minha primeira meia hora do dia. Mas quando eu estava no Cubo, as minhas primeiras 2 horas no dia, eu chamava que eram as minhas reuniões aleatórias, que eu recebia absolutamente qualquer pessoa sem filtro. E eu conheci muita gente legal com isso. E hoje eu continuo fazendo isso. Hoje eu não faço todo dia. Eu tenho pelo menos 2 vezes por semana um slot no começo do meu dia que eu chamo da minha hora aleatória. Eu recebo uma mensagem no LinkedIn. Flávio, posso falar comigo? Pode, eu posso daqui a 3 semanas nesse horário. Mas eu abro minha agenda nessa hora aleatória e assim, ao longo dos últimos 20 anos, muita coisa gerou surpresa valor. Boa. Muita surpresa boa aconteceu por conta disso. E eu continuo fazendo até hoje. E esse conhecimento de mercado que te gerou, eu quero entrar agora num outro tema. Lógico. A última informação que eu tive é que o mercado brasileiro representava 2% do global, enquanto os Estados Unidos 49% de maneira geral. E aí a minha pergunta vai muito na linha. Faz sentido o empreendedor brasileiro focar no Brasil ou ele já deveria pensar globalmente desde o dia primeiro? O Brasil ele tem uma grande vantagem, que é um grande problema ao mesmo tempo, que eu chamo do paradoxo do petróleo. Você vai em país árabe, por exemplo, você pisa no chão, sai petróleo e as pessoas ficam ricas. O Brasil ele é um país que ele é muito rico em recurso. Ele é um país que ele tem um mercado muito grande. Nós somos 300 milhões de pessoas, é mais do que isso. Então, assim, justifica o empreendedor focar no mercado local. O que é uma grande vantagem e, ao mesmo tempo, é um grande problema. Você vai, por exemplo, em Israel, que é o exemplo que todo mundo usa, eu uso também, você não tem um mercado local. O empreendedor ele já tem que ir para fora de Israel desde o primeiro dia. Então, assim, existe essa característica. As barreiras estão cada vez menores, só que o empreendedor que consegue dominar aquele seu mercado local, ele pode chegar no estágio que ele fica grande o suficiente para cumprir os seus objetivos de vida. O empreendedor que toma uma decisão diferente, olha, o mercado local é legal, mas eu quero fazer uma jornada diferente. Os desafios, eles também aumentam de proporção, mas talvez o resultado possa ser muito diferente. Mas tem que ser uma decisão tomada desde o começo. Eu às vezes falo com o empreendedor que está começando uma jornada, ele fala, eu estou começando aqui no Brasil, mas o mercado global, eu queria ir para os Estados Unidos. Daí eu falo, olha, você está começando, você tem que tomar uma decisão. Ou você vai atuar no Brasil e ter sucesso no Brasil, e vai ser muito difícil você sair do Brasil. Talvez, quiçá, você vai para a América Latina. Se você quiser fazer uma jornada Estados Unidos, você tem que começar desde o zero lá, porque as pessoas com as quais você vai falar são diferentes, o inglês que você que você tem que ter, ele é diferente, a jornada e o crescimento que você tem que ter é completamente diferente. Então, assim, é uma decisão que o empreendedor tem que tomar, e eu conheço poucos empreendedores que tomaram essa decisão no começo da jornada,
E conheço poucos casos de sucesso, para contar nos dedos de uma mão, de empresas brasileiras que tiveram sucesso aqui no mercado local, no mercado da América Latina, que conseguiram expandir talvez para Estados Unidos e Europa. O que está certo e o que está errado? Não sei, tanto faz. É uma decisão do empreendedor. E eu acho incrível e bonito e vejo com bons olhos como nós temos empreendedores abertos a tomarem essas decisões, e eu desejo sorte para todo mundo, sucesso para todo mundo. Já que a gente está falando de tomada de decisão, você lançou o livro The Other Edge, que é um conceito militar aplicado hoje dentro da tua abordagem para negócios, inteligência artificial. Me conta mais desse tema, como ele surgiu. A história do livro é engraçado, porque o que acontece? Você imagina que eu sou chamado toda semana para falar com conselho de empresa, para falar com executivo, e como eu estou estudando muito AI, projeto de AI, como eu estou nesse mundo de tecnologia há muito tempo, eu percebi que a agilidade que a gente tem que ter dentro de casa, dentro das nossas empresas, para fazer projeto de AI, tem que ser muito maior do que até a agilidade que as startups elas têm. Por quê? Porque o que está acontecendo no mundo hoje é um grande laboratório. Ninguém tem a verdade. Ninguém é especialista em AI. Se a gente escuta que alguém aqui é especialista em AI, essa pessoa está nos enganando. Por quê? Porque tudo é um grande laboratório. O mundo inteiro está aprendendo como usar essas novas ferramentas. E para isso você tem que ser ágil. Para isso você tem que observar o que está acontecendo e colocar a mão na massa. E eu comecei a usar essa analogia do Oda, que foi algo que o Camilo Teles, que é um empreendedor já de muitos anos, ele me presenteou há mais de 10 anos atrás com o livro do John Boyd, e ele falou: Flávio, você vai gostar disso daqui. E eu li o livro, um livro grosso assim, e aquilo ficou na minha cabeça, e a gente falou de ligar os pontos, né? E eu liguei o ponto e falei: putz, é exatamente o que o John Boyd ele falava naquele ambiente militar. Se você está num campo de batalha, você não tem tempo para tomar decisão. Você não vai tomar decisão com todas as variáveis perfeitas. Você tem que observar o que está acontecendo, você tem que se orientar, você tem que decidir, você tem que agir. Com aquela sua ação, você vai ter mais variável para observar, para se orientar, para decidir, para agir. E eu falei, isso é a mesma coisa agora nesse ambiente de AI que a gente está vivendo. E eu comecei a falar isso em conselho de empresa, comecei a falar isso para executivos que eu tinha contato. Daí foi engraçado que minha esposa foi viajar uma semana. E ela viajou, eu falei, eu vou colocar isso daqui num artigo no LinkedIn. Peguei lá o meu ChatGPT, comecei a escrever. Quando eu fui ver, tinha 300 páginas aquele arquivo de LinkedIn. Vou transformar isso daqui num livro. E peguei e falei, não é que ficou legal? Capítulo 8 não, capítulo 8 tá muito técnico. Mas não é que ficou legal? E coloquei lá no Amazon KDP, que é self-publishing, né, que você mesmo publica. As pessoas começaram a comprar, a gente começou a trocar ideia, e uma editora aqui no Brasil quis também traduzir, mas assim, eu nem faço, eu tô tão mais preocupado em abrir os olhos das pessoas, que elas têm que arregaçar as mangas para entender como essas novas ferramentas vão gerar valor, porque é um privilégio a gente ter acesso a essas ferramentas, do que necessariamente ficar defendendo aquela metodologia. A metodologia é um modo de você olhar aquilo que está acontecendo à sua volta. Deixa eu voltar aqui então. Observar, orientar, decidir e agir. Traz um exemplo para a gente de como é ou como deveria ser cada uma dessas etapas, de algum problema que você enfrentou. Eu vou te dar um exemplo de alguma coisa que eu fiz para a Stage Ventures, que é o meu negócio hoje em dia. Eu observei que o próprio OpenAI tinha lançado uma ferramenta de search, e o Gemini tinha utilizado uma ferramenta de search também, que você pode procurar informar, porque antes os modelos de AI eles eram treinados até uma determinada data, e agora com essa ferramenta de search você consegue pegar dados atuais. E eu falei, isso daqui é legal. Eu faço investimento em empresa, eu quero saber o que está acontecendo nas empresas. Será que eu não consigo usar isso daqui para eu ter informação real time, informação atualizada do que está acontecendo nas empresas que eu estou acompanhando? Deixa eu ver se eu consigo desenvolver um agente para isso. Então eu observei que eles lançaram isso, eu me orientei, então eu vou usar esta ferramenta para fazer para fazer um agente para monitorar o mercado. Eu decidi desenvolver aquilo, eu agi, e eu estou voltando naquele ciclo, porque aquela ferramenta está melhorando absolutamente todas as semanas. Esse é um exemplo prático que eu fiz para a minha vida pessoal, para o meu negócio. Para empresas, eu vou dar um outro exemplo.
eu fui convidado para falar com uma área específica de uma das maiores empresas do Brasil. Acho que é a segunda ou terceira maior. E eles estavam com um problema para analisar uma gama de vários documentos e chegar numa conclusão quais eram os parâmetros comuns entre cada documento com 5.000 páginas. Quais eram os parâmetros comuns entre aqueles documentos. E eu falei, e eles investiram 70 milhões de reais para desenvolver um sistema com uma consultoria para fazer aquilo ao longo dos últimos 2 anos e não tinham chegado numa conclusão. Daí eu falei, gente, hoje em dia tem ferramenta para fazer isso daqui que te dá essa resposta muito fácil. Eu peguei o tal do Notebook LM do Google, ou seja, eu observo o mercado, eu me orientei, eu peguei o Notebook LM e eu decidi, vamos usar isso daqui para fazer um piloto? Me dá 30 dos seus documentos, cada um com 5.000 páginas. Gente, em 15 minutos saiu o resultado que eles não conseguiram em 2 anos com 70 milhões de reais. É literalmente nesta proporção. Então, assim, hoje em dia não dá mais para falar de escopo de projeto quando a gente fala de AI. Você tem que ter gente que está observando o que está acontecendo no mercado, está se orientando, está decidindo e está agindo. Observa, orienta, decide, age. Observa, orienta, decide, age. Tem muito experimento nesse meio do caminho que você vai jogar fora? Tem, e tudo bem. Porque aquilo ajuda você a retroalimentar aquele ciclo e no seu próximo ciclo de observar, orientar, decidir e agir, você vai conseguir gerar um resultado incremental. E é assim, é o único jeito de trabalhar hoje. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E falando em decisões, você escolheu Miami, não Vale do Silício. Me conta o racional dessa escolha quando você mudou para os Estados Unidos. Eu sempre tive a curiosidade de morar nos Estados Unidos. E era curiosidade mesmo, curiosidade pessoal. Eu queria entender como que funcionava a economia americana por dentro. E eu estou fascinado como funciona a economia americana por dentro e quero trazer muita coisa que eu aprendi lá para cá, porque eu acho que é importante. Só que a vida nunca me ajudou a ter essa experiência de morar num país diferente. Acho que você conhece minha vida melhor do que eu aqui pelas anotações, porque a vida sempre foi me colocando oportunidade na frente. Só que em 2021 eu estava como sócio da Redpoint Ventures. A Redpoint Ventures, que é um fundo de venture capital, um dos mais bem-sucedidos daqui do Brasil, teve uma cisão. E cada sócio foi para um lado em 2021 e eu falei, eu vou aproveitar que mais uma vez a vida me empurrou. Lembra que eu falei lá atrás que eu só virei empreendedor porque a vida me empurrou? Teve a crise do mercado global e eu não fui alçado para a posição de CIO que tinham me prometido. Então a vida me empurrou, eu aproveitei. A vida me empurrou de novo em 2021. E eu aproveitei. Falei, vou para os Estados Unidos, vou ver o que acontece lá. E se tudo der errado, lembra o que eu falei antes também, o empreendedor inovador não planeja sucesso, planeja fracasso. Eu falei para eu comigo mesmo, se tudo der errado em 6 meses, eu vou voltar, eu não estou devendo nada para ninguém, não é vergonha nenhuma. Eu simplesmente pego o avião e volto. E eu vou para Miami porque o fuso horário é mais fácil e porque estava todo mundo comentando de Miami naquela época. O pessoal do Vale do Silício estava se mudando, o pessoal de Nova York estava se mudando, que é um grande problema, que Miami está passando Nova York como a cidade mais cara dos Estados Unidos, mas enfim. Mas fui para lá e eu me apaixonei pela cidade. O estilo de vida, as oportunidades, a mobilidade que você tem morando em Miami, tanto para a América Latina como dentro dos Estados Unidos, eu me apaixonei e vai ser muito difícil eu sair de lá hoje. Uma coisa que eu vejo você falando, já tive até escrevendo sobre isso, foi sobre o choque cultural e os aprendizados. O que você acredita que são os principais aprendizados que um brasileiro que sempre morou no Brasil pode ter ao chegar nos Estados Unidos? São vários. Os principais nessa questão de negócio, que eu acho que é importante compartilhar, o primeiro é foco e especialização. O americano, ele é focado e ele é altamente especializado em alguma coisa. A melhor analogia disso é o futebol americano, que é um esporte que eu não acompanho, eu acho difícil de entender, mas ele mostra a cabeça do americano. No futebol americano, cada jogador faz uma coisa só. É altamente especializado. E no ambiente de negócio americano, o americano ele é altamente especializado. O brasileiro tem a vantagem de ter jogo de cintura. O jogo de cintura, ele é bom até um determinado ponto.
passa de um ponto onde você tem que ter alta escala e alta eficiência, a alta especialização do americano, ela acaba gerando um pouco mais de resultado. Então, essa alta especialização em foco é algo que é muito nítido. Uma outra coisa, como o americano ele é alto especializado, ele tem muito foco, ele aprende culturalmente a falar não desde pequeno. Então, você fala alguma coisa, se não está dentro do escopo dele ou dentro do interesse dele, ele vai falar não. Nós brasileiros, nós somos péssimos em falar não. E isso é uma coisa que eu estou aprendendo hoje, eu estou muito melhor. Eu estava até no almoço, né, nessa semana com um grande amigo meu, que você conhece também, que ele falou, vamos fazer isso daqui junto? Eu falei, cara, não. Eu estou equilibrando muito prato, eu não consigo. E durante a nossa conversa ele falou, não, porque aqui no Brasil, o não que você me deu, às vezes até soa meio, não estúpido, mas até soa muito duro, porque a gente não está acostumado com isso, mas o americano fala não com uma naturalidade, porque ele tem foco e ele, por conta desse foco, ele sabe onde ele vai atuar, onde ele não vai atuar. A outra coisa também que é uma diferença enorme com o ambiente de negócio brasileiro é a questão da valorização do tempo e do capital. O que eu quero dizer com isso? O americano ele não faz nada se ele não tiver um retorno financeiro em relação àquilo. Se ele não estiver valorizando o seu tempo e dinheiro, vamos falar em termos comuns. E para mim foi um choque isso, porque quantas vezes aqui no Brasil eu fiz alguma coisa na base da amizade, na base do favor, tanto eu dando quanto recebendo. Vamos fazer alguma coisa junto? Vamos, não sei o quê. Você me ajuda com esse contato? Ajudo. Você me ajuda a abrir essa porta? Ajudo. Vamos fazer esse negocinho aqui? Vamos. O americano, ele pode ser o seu amigo, ele pode ir na sua casa, jantar de final de semana. Mas quando chega um negócio, ele fala, muito legal isso daqui, quero fazer junto com você. O meu retainer, e para mim, para eu fazer isso, vai custar $5.000 por mês, $10.000 por mês, $15.000 por mês, que quanto ele quiser cobrar, quanto ele acha que vale o tempo dele. E é uma diferença muito grande. Porque nas primeiras vezes que eu vi isso, eu falei, mas era muito comum lá no Brasil fazer um negocinho aqui, fazer na base da amizade, depois a gente ia ver como que ia dividir, se desse algum resultado ou não. Lá não tem dividir depois. Lá é regra antes e vamos colocar a regra do jogo bem clara. E essa é uma outra coisa que eu aprendi também. Regra é regra. Regra é regra. Mas não. Regra é regra. Você não pode virar à direita aqui com o farol fechado, você não pode virar à direita com o farol fechado. A polícia vai te pegar, vai te parar e vai te multar. Então, assim, regra é regra de um jeito que a gente não está acostumado aqui. E isso me fascina, eu achei bacana isso e acho que alguns traços dessa cultura a gente poderia trazer para cá. Eu acho muito interessante esse teu lado, porque eu estou escutando alguém aí que talvez se define como um nerd que fala melhor com máquinas, mas muda de cultura, entende essa cultura e começa um projeto do Experience Club com Natália, né, para lidar com a comunidade nos Estados Unidos. Natália, um grande amigo, aí um abraço para você, sou super fã do Natália, criando um ecossistema de novo. Então, a vida dando voltas. Me conta um pouco mais do que te motivou aí esse projeto. Quando você muda de país, a brincadeira que todo mundo faz é que você pode ser um faixa preta no seu mercado. Quando você muda para outro mercado, você vira faixa branca de novo. Aqui no Brasil, tá chegando em 20 mil contatos no meu WhatsApp. Qualquer pessoa que eu mando WhatsApp me responde, o que é uma coisa que você conquista com a vida, com a reputação, com a sua consistência, que eu acho incrível e eu tenho orgulho de falar isso. Mas você chega no mercado novo, não é a mesma coisa. As pessoas não te conhecem, não sabem da sua trajetória, não sabem o que você já fez ou deixou de fazer, você vira faixa branca. E o Natali já estava com o Marcelo, com o Experience Club lá, há alguns meses, fazendo uma expansão do Experience Club, que existe aqui no Brasil há mais de 20 anos, para o mercado dos Estados Unidos, lá em Miami. E o Marcelo me chamou para um dos eventos, o Marcelo Goulart. E a gente teve um raporte muito grande, porque a gente tem... O Marcelo está morando lá há mais tempo do que eu, ele está morando lá em Miami já há mais de 10 anos, e ele sempre também trabalhou nessa questão de construção de ecossistema. Quando a gente se conheceu, a gente falou, a gente tem o mesmo propósito, a gente gosta de construir ecossistema, porque esse ecossistema, ele gera valor não só para a gente, mas gera valor para todo mundo que está em volta. E a plataforma de construção de ecossistema acabou sendo o Experience Club. Então, o Experience Club em Miami, ele é uma plataforma onde a gente está construindo um ecossistema não só de brasileiros, americanos, mexicanos, venezuelanos, argentinos,
toda a comunidade que mora naquela região do sul da Flórida para gerar valor dentro e fora, só eu ia falar within, mas dentro e fora daquele próprio ecossistema. E tá dando super certo, tá sendo legal. Mas é uma ferramenta. É uma ferramenta e tá sendo legal a gente poder usar essa ferramenta e desenvolvê-la. Falando em ferramentas, eu acho muito interessante a tua história num recorte que eu vou trazer agora, que por muito tempo você foi o cara da exposição. Puxa, não só das reuniões com todo mundo, mas palestras, mídia, muita entrevista. E de uns tempos para cá eu falei, o Flávio agora ele tá mais low profile aqui. E ainda que hora ou outra, você está publicando conteúdo, eu vejo seus artigos. Me conta um pouco mais aí como é que tá a tua cabeça em relação a isso, porque em paralelo você é um cara que acompanha tendências, também imagino que vê sobre o que é o futuro, né, da economia de criadores. Eu até brinquei eu até postei, porque assim, a gente estava comentando isso antes. Eu tive super exposição quando eu estava à frente do Cubo. Eu saía... Não tinha uma semana que não tinha um jornal, uma revista, uma entrevista, alguém falando, um artigo, um blog, um vídeo. Assim, era uma super exposição. E era meu papel ter aquela super exposição porque eu estava criando o ecossistema. Quando eu saí do Cubo, fui para a Redpoint em 2018, virei investidor, aquela super exposição continuou um pouco e veio a pandemia. Acho que a gente que foi o precursor das lives, tá? Eu lembro que a gente fechou o Cubo com a Renata, a gente fechou o Cubo no dia 13 de março de 2020 e a gente começou a fazer live todos os dias na segunda-feira subsequente, depois que teve aquele boom. Ok, mas eu sou uma pessoa introspectiva. Eu sou uma pessoa que gosto de estudar, gosto de fazer, gosto de arregaçar as mangas. Quando eu comecei a desenvolver o meu próprio negócio, eu comecei a focar muito mais dentro de casa do que fora de casa. E uma coisa que começou a me incomodar, eu até brinquei essa semana, que eu postei lá, que você tem conteúdo, você faz conteúdo. Começou a me incomodar que as redes sociais amplificaram a voz de absolutamente qualquer pessoa. E qualquer pessoa começou a se destacar com conteúdo ou não conteúdo. Isso, num primeiro momento, me deu raiva, porque eu falei, eu sei de onde veio essa pessoa, eu sei o que ela já fez, o que ela já deixou de fazer. Olha só essa o história destaque, não para tão de pé aí. Olha só o destaque que ela está tendo. Depois eu comecei a falar, não é, essa raiva não é justificada. Na verdade, é uma habilidade que aquela pessoa está desenvolvendo e que ela está construindo valor para ela e para o entorno dela através daquela habilidade. Eu achei um negócio legal. Mas eu não fui para esse caminho. Eu fui para o caminho de começar a estudar mais os assuntos porque aquilo me dava mais tesão. E eu acho que na vida você tem que ter tesão com o que você estava fazendo. Isso não invalida o fato que eu tenho consciência de que eu estou errado. Por quê? Qual que é o meu negócio hoje? Meu negócio hoje é Stage Ventures. A gente faz club deal em empresas americanas, pré-IPO ou em estágio de crescimento. Ou seja, eu habilito o investidor brasileiro a investir numa SpaceX, a investir numa xAI, a investir numa empresa que está crescendo 150% ao ano. E eu uso a minha reputação para isso. Eu estou usando a minha reputação que já foi construída ao longo dos últimos 20, 30 anos. Para você ter uma ideia, a gente investiu nesses últimos 3 anos mais de 30 milhões de dólares. Eu sou low profile, eu devo ser um dos maiores investidores de venture capital aqui do mercado brasileiro, provavelmente nos top 10, e ninguém sabe disso. Porque eu não fico falando disso, que eu estava muito mexendo dentro de casa. Mas todo post que eu coloco no LinkedIn, no Instagram, em qualquer lugar, aquilo gera mais 2, 3, 4, 5, 10, 15 investidores novos ou pessoas interessadas para a minha rede. E todo ano eu faço aquela introspecção, né? Puta, agora vai. Agora eu vou começar a me dedicar para isso. E nesse ano que a gente está começando agora, eu fiz a mesma introspecção. E eu até postei, acho que no Instagram, no LinkedIn, nesse começo do ano, talvez eu vá, talvez eu não vá. Porque é uma decisão que eu quero tomar eu comigo mesmo. Eu não vou... Eu tenho a consciência de que a dedicação para a criação de conteúdo é algo que é importante para o meu negócio e para que eu gere mais valor para mim e para esse entorno que eu estou criando. Só que eu não vou me colocar, e a maturidade traz isso, né? A pressão de decidir isso se não for o que for me dar tesão naquele momento. Se eu tiver mais tesão em
desenvolver os meus agentes de AI, que é algo que eu estou fazendo, eu vou me dedicar para isso. E eu tenho o privilégio de poder decidir uma coisa ou outra. Mas eu tenho a consciência de que eu não estou certo, meu negócio poderia talvez ser... Eu poderia... talvez acelerar ele mais se eu me dedicar para isso, mas já que eu tenho o privilégio de escolher, eu vou usar o meu privilégio de escolher. Baita reflexão. E Flávio, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Olha, momento Headhunter. A pergunta que eu sempre faço, é: o que está te dando tesão hoje? E o que você acha que vai te dar tesão amanhã? E eu uso essa palavra. Não sei se é politicamente correto, não sei se no seu podcast a gente pode usar essa palavra, mas o que move as pessoas é tesão. É você gostar de alguma coisa. Não tem habilidade técnica ou conhecimento que o ser humano vai ser melhor do que a AI. Olha que mensagem. Eu vou falar de novo, porque essa é uma mensagem bem dura, tá? Não tem habilidade técnica ou conhecimento que o ser humano vai ser melhor do que a AI e essas novas tecnologias que estão surgindo. Só que o ser humano ele é incrível. Ele tem uma criatividade que às vezes extrapola até todas essas habilidades técnicas e todo esse conhecimento. Só que ele só consegue usar a criatividade dele no seu maior potencial com vontade, com paixão, com tesão. E isso que move as pessoas. O que as pessoas têm que ter hoje em dia? O que qualquer profissional tem que ter hoje em dia? Tem que ter curiosidade, não pode ter preguiça, porque basta você arregaçar as mangas para brincar com o que está acontecendo e fazer as coisas com tesão. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Pessoa que acorda e fala, você fala bom dia, a pessoa fala bom dia por quê? Pessoa que suga energia. Por quê? É a mesma resposta. A gente tem que olhar o mundo com otimismo. Qualquer coisa que aconteça, eu sou meio binário, tá? É meio 0 ou 1. É copo meio cheio, meio vazio? Não, o copo tá cheio. Qualquer coisa que aconteça, você pode encarar de uma forma otimista ou de uma forma pessimista. Dá o mesmo trabalho encarar de forma otimista ou pessimista. O pessimista, ele coloca barreira. O otimista, ele te dá abertura para você achar a solução, como que você reverte aquela situação. Então, uma pessoa que eu não consigo nem chegar perto, são pessoas que olham o mundo de uma maneira, no meu ponto de vista, errada. Quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Que eu sou muito franco, que eu sou muito direto. E é engraçado que, num primeiro momento, talvez isso crie uma resistência. Mas eu já recebi muito feedback de pessoas que falaram: olha, Flávio, você me disse aquele negócio de uma forma muito franca há um tempo atrás, mas depois eu refleti, aconteceu alguma coisa na vida, tal, e aquilo acaba revertendo. Para ser muito honesto, eu acabei, ao longo da vida, recebendo mais feedback positivo em relação a isso do que negativo. Mas uma coisa que faz com que as pessoas não gostem de mim num primeiro contato franqueza, tem essa palavra? É a franqueza. E o que você gostaria de perguntar pro Baza? O que eu gostaria de perguntar para você é porque você é uma pessoa de pessoas, você tá nisso há 19, 20 anos, você vai ficar nisso o dia inteiro, toda hora você olha no olho de uma outra pessoa, você consegue ter uma leitura daquela pessoa só olhando no olho dela. Para você, qual que é alguma característica que faz com que você olhe uma pessoa e fale: essa pessoa talvez é um pouco diferente da média? Porque eu acho que a gente tem que se esforçar para ser diferente da média. Puxa, é muito legal a tua pergunta, porque assim como você, eu sou formado em tecnologia, até meus 20 e poucos anos de idade eu tinha a convicção que eu ia ser um programador, porque eu também era extremamente tímido. E uma coisa que sempre me fascinou os computadores era que, assim, puxa, como é que entender a dinâmica, a plataforma, a arquitetura, as funcionalidades. E a hora que me foi apresentada a possibilidade de tentar conhecer a mente humana, né, como headhunter, entender as motivações, os mecanismos, isso na época me brilhou os olhos e eu descobri a máquina mais complexa e imprevisível da face da Terra, porque o que éramos ontem somos diferentes do que somos hoje, do que seremos amanhã. Mas talvez algo para dar uma resposta, que eu não lembro se eu já falei aqui no podcast em outros episódios. Tem algo que Stanford vem chamando de vitalidade intelectual, que é muito utilizado hoje nos processos seletivos de Stanford. Adorei o termo. Posso usar? Pode usar, é de Stanford, aqui dando os devidos créditos, porque a vitalidade intelectual é um misto de curiosidade, energia para buscar e um civirol para aprender.
Porque a vitalidade intelectual, ela também parte de uma habilidade de ter uma capacidade de fazer uma curadoria dos mecanismos e ferramentas que eu vou aprender. Puxa, então isso daqui eu vou ler um livro, isso eu vou assistir um vídeo do YouTube, isso eu vou conversar com pessoas, não, isso eu vou buscar um treinamento formal porque é necessário. E eu acredito que talvez essa seja uma das principais habilidades que vai fazer com que a gente continue evoluindo, que no fundo conecta com o tema do teu livro, né? De você ter essa vitalidade para estar sempre evoluindo. E conecta com tudo que eu falei. Você acabou de explicar o modo que eu penso. Aliás, olha como é legal, toda a conversa, como a gente aprende. Deixa eu contar uma história que é bacana, que eu acho que encaixa muito. Essa história mudou minha vida. Eu tinha 16 anos. 16 anos, meu pai era empreendedor, ele começou a me levar em eventos, palestras. E 16 anos, quando você é moleque, você acha que você já sabe tudo no mundo. Aliás, você tem convicção. Você tem convicção que você sabe tudo. E eu era um puta de um programador, eu era bom, 16 anos. E eu ia nas palestras, eu virava pro meu pai e falava de forma bem arrogante, eu sei tudo que esse cara vai falar. Eu sei tudo que esse cara vai falar. Eu já conheço tudo isso. E meu pai virou e falou, Flávio, você nunca sabe tudo. Qualquer lugar que você vai, com qualquer pessoa que você está interagindo, você pode aprender alguma coisa. Você vai assistir uma palestra, você pode ser o maior expert naquele assunto. Mas então olha como a pessoa se movimenta no palco. Olha a entonação dela, olha as pausas que ela fala, olha como ela mexe as mãos, como aquela pessoa mexe as mãos. Você sempre pode aprender alguma coisa em qualquer situação. Sabe que aquilo me pegou? Que até hoje eu tenho isso. Qualquer situação que você tem com qualquer pessoa, você pode aprender alguma coisa. E é uma coisa que mudou, é algo que mudou minha vida. E eu acabei de aprender aqui. Vitalidade intelectual, eu vou começar a usar isso porque eu acho que as características que as pessoas têm que ter hoje para aproveitar esse privilégio de estarmos vivendo nessa época é vitalidade intelectual. Paytrack, a minha plataforma para gestão de viagens e despesas corporativas. Incomparável. E Flávio, chegamos agora na hora da pergunta Paytrack. Me conta sobre uma viagem a trabalho importante e que impactou positivamente na tua carreira. Nossa, eu viajei muito na minha carreira. Mas umas viagens que me moldaram, eu comecei a ir para o South by Southwest, que é aquele evento que hoje em dia está na moda, todo mundo vai, mas hypado e tal. Mas eu comecei a ir em 2014. Ou seja, já faz um tempinho. A primeira vez que eu fui foi em 2014. E essas viagens, elas me moldaram porque aquela semana eu acabo utilizando como a minha semana de reflexão. É a semana que eu pego, nós sempre somos convidados a fazer download do nosso conteúdo. O que eu estou fazendo aqui é download. Você está me perguntando, eu estou fazendo download do cérebro. Mas é a semana que eu uso para fazer upload. Então é a semana que eu uso para entender o que está acontecendo, para ver gente nova, para falar com gente que talvez eu não iria falar em outra situação. É uma semana que para mim ela é o meu retiro espiritual. Pode ser hypado o quanto for, cada um aproveita do jeito que quiser aquele evento. Mas eu utilizo aquilo lá para ser a minha semana de reflexão do que vai acontecer no mundo. Isso para mim, desde 2014, para mim está sendo algo que me faz bem. Participar dessa semana e eu curti da minha maneira. Mas uma viagem que eu vou dar um outro exemplo, uma viagem que mudou minha vida e vou contar um pouco dessa história. Eu estava com minha rede social e lembra que eu falei, a gente estava lá, lançou em 2008, não acontecia nada, não tinha ninguém nesse mercado. Eu era uma startup, só que eu chamava aquilo lá de microempresa. 2008, 2009, 2010. 2010 me liga um gringo falando, eu quero comprar a sua empresa. Isso era abril de 2010. E eu falei, como assim você quer comprar minha empresa? Não vou vender minha empresa. Que história é essa? Abril de 2010. Depois eu deveria ter vendido, porque esse gringo depois foi vendido para o Google e eu ia ter 20% da empresa dele. Mas, enfim, é história para contar. Mas aquilo fez, se tem um gringo querendo comprar minha empresa, talvez tenham outros gringos querendo comprar minha empresa. E em maio de 2010 ia acontecer o primeiro TechCrunch Disrupt. O primeiro, quem é do ecossistema de startup sabe o que foi isso. E eu e o Renato, a gente comprou uma passagem e foi para um evento em Nova York chamado TechCrunch Disrupt. Era o primeiro, ninguém conhecia. O TechCrunch não era famoso ainda. E era um evento de 1.500 pessoas que tinham 3 brasileiros.
O Renato, meu sócio, eu e o Manuel Lemos. Manuel Lemos. Que depois eu fiquei sócio dele na Red Point Ventures. Era um evento de 1.500 pessoas com 3 brasileiros. Só um parênteses, você sabe que fui eu que contratei o Manuel Lemos pro Anderson, ainda na época da Naspers, cara. Olha isso, Manuel, grande abraço aí pra você, Manuel. Cara. Pra você ver como o mundo ele é pequeno e dá voltas. Eu conheci o Manuel em Nova York no primeiro TechCrunch Disrupt em maio de 2010, há muitos anos atrás. E eu saí daquele evento fascinado, porque não era um gringo que queria comprar a gente, eu estava de olho naquilo que a gente está fazendo. A gente saiu de lá com 8 gringos querendo investir, querendo comprar, blá. E eu mandei um tweet na época, hoje chama X, né? Falando, já que a gente veio para Nova York, eu sempre ouvi falar do Vale do Silício, nunca tinha ido. Vou para São Francisco. Tem alguém aí? Me responde uma chinesa falando português, uma chinesa chamada Betty Young, que você já deve ter ouvido falar também. Eu tô aqui, você não quer se encontrar? Fui encontrar, eu pensei que ia ser sequestrado. A Betty sabe dessa viagem hoje. Hoje a Betty está na lista das mulheres mais influentes do mundo, né? Investidora, 500, blá. Mas naquela época eu fui encontrar a Betty num café e ela falou, olha, eu acabei de falir uma loja de artesanato oriental e eu tô pensando em construir uma ponte entre o Vale do Silício e o Brasil. Você não quer me ajudar? Gente, olha, aquele tweet, aquele encontro, eu me atrevo a dizer que foi a semente do ecossistema de inovação brasileiro e eu não vou ter modéstia para falar isso. Por quê? Porque com aquilo a gente fez o BR New Tech, que foram os encontros que começaram lá em dezembro de 2010, que foram aqueles encontros que aconteciam todos os meses com 100, 150, 200, 250 pessoas só para falar de empreendedorismo, de inovação, de investimento. Por conta daquilo a gente trouxe os Geeks on a Plane para o Brasil, que foram os primeiros investidores do Vale do Silício que foram conhecer o ambiente do Brasil, que daí tudo que recebeu investimento foi decorrente daquilo. Por conta daquilo, por exemplo, eu lembro que num dos primeiros BR New Techs, um tal de System Marketing foi fazer pitch, hoje é RD Station, que foi vendida para TOTOS. Eu lembro da Solidarium, que hoje virou a Olist. Eu lembro da Gympass fazendo o primeiro pitch. Então, assim, olha como os pontos se ligam. Então, assim, uma viagem que mudou não só a minha vida, mas eu tendo a dizer que mudou o país, foi essa viagem em abril de 2010. Que demais, baita história. Flávio, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Eu sei que você acompanha a Dona Ângela, hein? Eu acompanho a Dona Ângela, sou fã e eu falei pro Baza que eu fico esperando todo sábado. Eu fiquei triste que na virada do ano não teve Dona Ângela. Mas eu sou esquisito porque eu falo com máquinas. Como perrengue, situação engraçada que você já passou nesse mundo corporativo? Perrengue tem... perrengue tem muito. Mundo corporativo... quando eu entrei no JP Morgan, né? A gente falou, eu entrei no JP Morgan sem entender nada de mercado financeiro. Eu entrava em reunião lá, o pessoal começava a soltar sigla, depois eu ia pro Google entender as siglas mais básicas do mundo. Eu tava lembrando esses dias, TJLP. O pessoal ficava falando TJLP, taxa de juros de longo prazo, a maior sigla, blá. Eu não sabia o que era esse what the fuck, TJLP, que as pessoas estão falando aqui na reunião, e eu tenho que me fazer de inteligente que eu sabia o que era TJLP. O que é um CDS, Credit Default, hoje eu já sei tudo, né? Credit Default Swap. O pessoal ficava falando, e era justo na época, CDS é o que provocou a crise do mercado de 2008. E o JP Morgan foi um dos grandes protagonistas desse negócio. Eu entrava em comitê global falando dessas coisas, eu ia procurar as siglas depois, você não sabe o que é perrengue fazer isso. E caminhando agora para o final, Flávio, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Meu lugar de potência é essa questão de você ter vitalidade intelectual. Eu adoro sentar numa mesa. É bom com chopp, é bom com destilados, é bom com drink, é bom com refrigerante. Mas sentar numa mesa e começar a discutir o que está acontecendo no mundo hoje em dia, o que vai acontecer depois. Me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Fundamental para ter sucesso é feedback objetivo e claro. Uma coisa que, principalmente aqui no Brasil, as pessoas não costumam dizer é a sua opinião de verdade. Elas têm medo de dar opinião. Até no mundo hoje em dia, como ele está muito polarizado, a gente está com medo de dar a nossa opinião. E é importante dar opinião, porque você só ajuda o outro a crescer se você é objetivo e claro com o que você acha que aquela outra pessoa está fazendo ou deixando de fazer.
Então, isso para mim é uma coisa que é muito importante, a gente deveria mudar esse nosso comportamento. O que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou em habilidades? Eu tô maluco com esse negócio de... Eu aprendi que o que tá acontecendo nesses últimos 12 meses com AI é absolutamente assustador. Eu tô fazendo muita coisa em relação a isso e tô estudando muito eu aprendi que nós vamos ter que aprender a conviver com uma nova espécie no planeta Terra. Uma espécie que vai conviver junto com a gente. E isso é muito legal, porque essa nova espécie vai nos dar superpoderes. Deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Fontes de conhecimento, eu acho que você não pode ter medo de consumir conteúdo e filtrar conteúdo. Hoje eu leio muito artigo, eu uso as redes sociais, uso o WhatsApp como sementes de coisas que eu vou ler e eu filtro aquilo que eu vou me aprofundar ou não. Então, para ser muito honesto, eu não tenho uma dinâmica muito organizada de consumo de conteúdo. Eu acabo pegando aquilo que eu sou impactado no dia a dia. Vai no freestyle. No freestyle, só que eu tenho áreas de interesse. Hoje eu tenho 2 ou 3 áreas de interesse que, conforme eu sou impactado de conteúdos dentro daquela minha área de interesse, eu dedico 1 hora, 2 horas do dia para me aprofundar naqueles temas. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. 3 pessoas bacanas. A gente falou do Manuel Lemos, é uma pessoa muito bacana, é uma pessoa absolutamente incrível, que tem muita história para contar também. Tem um empreendedor, na verdade, são 2 irmãos que eu acho que vale a pena você convidar para esse podcast, que são os Murta. Você já deve ter ouvido falar deles, da Lookbox, o Rodrigo e o Daniel. Eles têm, além de uma jornada empreendedora com muita coisa que eles aprenderam e podem compartilhar, eu gosto muito deles, que eles têm um coração enorme e eles são extremamente diferentes, eles podem dar perspectivas muito diferentes, como que eles se aprofundam em temas ou estudam outros temas. São 2 pessoas que eu acho que vale a pena conversar. Adorei. E uma última pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? É difícil, porque assim, felicidade para mim depende muito de você com você mesmo. Então, você fazer o que você gosta e você estar rodeado de pessoas que você gosta, isso traz felicidade. Eu tava até parando para refletir um dia desses na questão de que discussão que às vezes acontece, dinheiro traz felicidade, não sei o que traz felicidade, saúde traz felicidade, saúde é um negócio extremamente importante, mas felicidade no final das contas, eu acho que o mundo ele é tão complicado que se você tem o privilégio de fazer aquilo que você gosta e você está rodeado de pessoas que te apoiam e te fazem você crescer, e hoje eu posso falar que eu estou rodeado, eu tenho uma esposa incrível que me ajuda, que me apoia, eu tenho uma família incrível, um filho incrível, eu acho que isso traz muita felicidade. Adorei, adorei, adorei. E pra gente fechar, como é que as pessoas te encontram, que projetos que vem pela frente? As pessoas me encontram, eu respondo todo mundo, ainda estou no nível que dá para responder todo mundo, mas as pessoas me encontram no Instagram, eu vou postar mais, Baza, se me deu uma bronca aqui eu vou postar mais, no LinkedIn e por aí. Acho que os projetos que vêm pela frente, eu estou fascinado com essa questão dos agentes de AI para nos dar superpoderes. Eu falava até um tempo atrás que o termo AI ele era errado. O termo AI, a inteligência artificial não deveria ser inteligência artificial, deveria ser inteligência aumentada, porque ela aumenta o potencial humano. Em inglês, né, em vez de artificial intelligence, deveria ser augmented intelligence. Só que nesse último ano eu mudei minha opinião. AI é AI mesmo, é inteligência. E ela não só nos ajuda a aumentar a nossa eficiência, mas ela ajuda a extrapolar os nossos limites. E eu acho um privilégio a gente estar vivo hoje com algo que ajuda a extrapolar os nossos limites. E vamos aproveitar, vamos abraçar, vamos para frente, bora! Adorei, adorei, adorei. Muito obrigado mesmo, Flávio. Que bom ter conseguido pegar a tua agenda aqui no Brasil para a gente bater esse bate-papo, que há quanto tempo já eu queria te trazer aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem escutou já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos, grupos de WhatsApp, tem muito conhecimento mesmo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Um grande abraço. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Este podcast foi editado por Felipe Mux.